O ministro Alexandre de Moraes é anarcocapitalista e eu posso provar. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Alguns dias atrás, no dia 10 de agosto, durante uma entrevista, o cosplay de Batman disse a pérola: toda tirania deve ser afastada, inclusive a tirania da maioria que elege o Executivo e o Congresso. Veja, esse tipo de colocação é uma visão comum no direito. Tirania é quando você tem os seus direitos básicos violados por uma decisão, mesmo que seja uma decisão de uma maioria. A ideia é que existem direitos básicos fundamentais que, mesmo uma votação democrática, não poderiam ser retirados do cidadão, porque isso seria tirania. Lógico, esse é um ponto totalmente libertário. Ditadura da maioria, ou democracia, como alguns chamam, é tão ruim como qualquer outro tipo de ditadura, porque qualquer regra parida por políticos fere o direito básico do indivíduo de propriedade e liberdade. Mas lógico, essa não é a visão dos juspositivistas. Eles já ignoram seu direito à propriedade privada e à liberdade. Para eles, são outros direitos, aquelas porcarias rabiscadas aleatoriamente por alguns parasitas e interpretados por outros parasitas da máfia. Direito, segundo esse povo, é o que eles dizem que é direito. Explicando em maior detalhe, ninguém pode impor sua vontade sobre outra pessoa. Ninguém tem o direito de iniciar agressão contra outra pessoa ou obrigar outra pessoa a fazer algo. Ninguém tem o direito de roubar impostos de outras pessoas, impor regras aleatórias que elas achem razoáveis sobre outro. Exatamente por isso que o Estado é estruturalmente antiético e ilegítimo. Nada justifica violência contra pessoas inocentes, nem o voto, nem coisa alguma. Uma ordem aleatória tirânica é sempre errada, venha de onde vier. E pense bem, o que diferencia uma lei juspositivada ou uma decisão de um juiz num tribunal de uma ordem aleatória tirânica com o objetivo de te obrigar a fazer as vontades daquela pessoa? Todo mundo concorda que ninguém deve ter o direito de dar ordens aleatórias para pessoas, isso seria escravidão. Por outro lado, todos concordamos que a convivência em sociedade requer um conjunto de regras normativas, coisas que as pessoas devem fazer ou devem evitar fazer para permitir a convivência em paz na sociedade. Mas exatamente o que diferencia uma coisa da outra? Você dizer que ninguém pode sequestrar outras pessoas pode ser uma regra de convivência razoável. Mas você dizer que ninguém pode sequestrar outras pessoas, com exceção da polícia, já não parece algo tão razoável assim. Não podem haver exceções. Se são regras de convivências entre humanos para a boa convivência da sociedade, elas têm que valer para 100% das pessoas. Tipicamente, todas as leis do governo incluem essa exceção para o próprio governo. Ninguém pode roubar outras pessoas, a não ser o governo que pode roubar impostos. Ninguém pode agredir outras pessoas, a não ser que o governo mande a polícia agredir essas pessoas. No final das contas, para ser legítima, uma lei precisa ser decorrente de um consenso, algo que todas as pessoas concordem que faz sentido como regra. Não pode haver exceção. Não pode haver uma lei boa para uns e ruim para outros. Se a lei não é aceita por uma pessoa que seja, se existe uma pessoa que não concorda com uma lei, ela não é uma lei. É uma ordem tirânica de opressão contra essa pessoa que não concorda. O problema é que, lógico, como os juspositivistas veem leis como coisas escritas, é muito difícil conseguir consenso de todas as pessoas sobre quais seriam essas leis válidas. Isso é um problema. Muito raro todas as pessoas concordarem em alguma coisa, qualquer coisa que seja. Então os socialistas, em geral, começam com o papo de maioria. Se a maioria concorda com uma lei, o resto cala a boca e obedece. Lógico, aí já deixou de ser algo justificável e ético, porque se não são 100% das pessoas que concordam, alguém já está sendo agredida por essa suposta lei. Mas o problema do Estado não para aí. Mesmo para obter a concordância da maioria da população, dá um trabalho danado. Imagina reunir todo mundo e votar cada lei. Esse problema, segundo os estatistas, foi resolvido com a democracia. Você vota em representantes que vão votar entre eles e assim fazer as leis. Os representantes eleitos supostamente fazem as leis e tomam decisões no interesse da população. Eles são os representantes dos senhores bovinos gadosos. Tenho certeza que eles só votariam em algo que você mesmo concordaria, não é mesmo, senhor Bovinão? Você mesmo votaria nisso se estivesse lá.
Lógico, não preciso explicar que é impossível isso por vários motivos. Primeiro é que grupos de pessoas não são homogêneas. É impossível que tenham a mesma opinião em vários assuntos. Mesmo que todas as pessoas que votaram no representante X pensem a mesma coisa em um assunto, elas certamente pensam diferente em outros assuntos. Dessa forma, é impossível ter tal tipo de representação. Segundo que, lógico, o deputado tem um incentivo enorme para colocar as coisas que ele tem interesse. E o interesse do representante é muitas vezes diferente do interesse do representado. No final, é isso que acaba acontecendo. O discurso de que o deputado é um representante é só isso mesmo, discurso. Depois que foi eleito, ele vai tomar as decisões segundo o que for melhor para ele. Mas daí nos vem Xandão do funk. Ei, Deus! DJ! Mas daí nos vem Xandão do funk nos lembrar que isso tudo tá errado. Esse papo de democracia, da maioria decidir quais são as leis, não pode, porque leis acabam sendo apenas ordens tirânicas do Estado para obrigar os cidadãos a fazer coisas aleatórias. Leis, por definição, já ignoram direitos básicos do cidadão, direito de propriedade privada e direito da liberdade. Além disso, tem várias leis por aí para calar pessoas, roubar pessoas e outras coisas aleatórias. Xandão do funk definiu muito bem isso, é tirania, a mera existência do Estado é tirania. 100% ANCAP provado. Brincadeira, né, gente? É claro que ele não é. Ele não criticou a democracia por sua fundamentação lógica, por sua justificativa para agressão, nem por suas falhas claras e óbvias que apontamos acima. Ele criticou a democracia quando não favorece a ele, porque, na visão dele, algumas leis e ordens paridas pelo Congresso não são ok, mas outras leis e ordens são ok. Agora, como ele define quais leis são boas e quais leis são inválidas, são tirânicas? Adivinha como ele acha isso? Ele define quais leis são ruins e quais leis são boas, né? Ele mesmo, claro. Mas, seu Xandão, se é você que define quais leis valem, criticando a tirania de outros, isso não seria tirania também? Lógico. Porque você está, em última análise, trazendo para você a definição de qual lei vale e qual lei não vale. Isso inclui as leis que agridem a propriedade privada e a liberdade das pessoas. Lógico, ele vai fazer o corpo fora de todo político. Ah, mas eu decido com base nos direitos humanos, com base em outras leis, com base na Constituição. Ok, e quem garante que tudo isso daí não é tirania também? No final das contas, tudo são leis que foram rabiscadas por parasitas políticos em algum tempo do passado. No final, elas só contêm o interesse de uma minúscula elite política que se acha no direito de decidir pelo resto da sociedade. No final, leis limitadas por direitos humanos são só mais do mesmo, porque toda lei decidida por parasitas, parida conforme a conveniência de parasitas políticos, já agridem os direitos básicos de propriedade privada e liberdade. No final das contas, tem um lado positivo nisso daí. O parasita cosplay de Batman careca estava só expondo uma constatação dele. Eles já sacaram que Bulbasauro está imparável politicamente. Eles já perceberam que não vai rolar, se depender da popularidade do cara, uma forma de tirar ele, como é o sonho molhado de toda a elite aristocrática socialista de Banânia. Essa elite vai ter que recorrer a outros meios. Afinal, de quem foi a ideia de deixar o rebanho votar, não é mesmo? Democracia só funciona com o controle da mídia, seu sócio. No momento que a elite aristocrática do Leblon não consegue mais fazer a cabeça da população, porque a internet fornece informação descentralizada e distribuída, eles não conseguem mais impor quem eles querem nas eleições, o mecanismo se virou contra eles. Mas veja, isso não é só para eles. Como eu já expliquei no meu vídeo sobre fake news, o que são fake news, esse fenômeno está acontecendo em todo lugar do mundo. Cada vez mais você vai ver grupos de pessoas que não concordam umas com as outras. A internet formou bolhas, é inevitável isso. E daí a gente chega a situações como a eleição do Homem Laranja Mal lá em Trumpilândia ou de Bulbasauro aqui em Banânia, que os perdedores simplesmente não aceitam o resultado de forma alguma. O fato é que esse tipo de coisa tende a se tornar cada vez mais radical. Eu acredito que todas as eleições daqui para frente vão ser fortemente contestadas e não aceitas por parte da população. Veja, sempre houve insatisfação com o resultado de eleições, mas tipicamente, após algum tempo, havia uma aceitação. A mídia centralizada focava em outros problemas, vida que segue, todo mundo tem um monte de coisa para fazer, deixa esse papo para lá.
Porém, à medida que a sociedade se isola cada vez mais em bolhas, menor a chance dessa aceitação. Vamos ver cada vez mais eleições em que muitas bolhas não aceitam o resultado final dela. O fato é que o mecanismo da democracia, como tem sido aplicado até aqui, simplesmente não funciona mais para nada. Nenhum governo único será capaz agora de focar o rebanho em trabalhar para o bem-estar da elite socialista. Apenas a sociedade de leis privadas pode resolver isso, porque ela é a suprema forma ética de definição das regras sociais. A ética libertária é a base, o PNA, direito de propriedade, e todas as demais regras são definidas de forma absolutamente voluntária. Veja o vídeo no canal O que é uma sociedade de leis privadas sobre isso. O Ancapistão vem aí, até Xandão do funk já está chegando a essa conclusão. E de fato, essa é a única forma de haver paz social em uma sociedade isolada em bolhas. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no botão abaixo e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Além do Twitter e Facebook, estamos agora também no Instagram. Procure ancap.su lá e veja o nosso conteúdo por lá também. Até a próxima!